Boa noite pessoal. Nossa Senhora, tô quase perdendo as contas. Hoje é a nossa 17ª live Tudo de Bom, só que é a segunda com a Samadhi, a minha amiga que foi a primeira que me incentivou a começar essas lives. Eduardo, hoje você foi o primeiro. Então a Samadhi foi a primeira a amiga que, na verdade, ela me inspirou, né? Porque eu comecei a ver as lives que ela tá fazendo. E ela que me inspirou a começar a fazer lives. E ela que me motivou a começar a fazer a primeira live. Então a primeira live foi com ela. Aí eu me empolguei, comecei a marcar todo dia, porque eu queria conhecer um monte de gente, eu queria recuperar o tempo perdido, que eu enrolei muito para começar esse trabalho. Então, é isso. Vamos ver até quando que eu vou aguentar fazer live todo dia. Acho que pelo menos mais umas semanas. A Samadhi entrou. Deixa eu já chamar ela. Oi, Clê. O Eduardo chegou antes de você hoje, Clê. Mocinha! Bom dia! Bom dia para você, boa noite para nós. Pois é, boa noite, boa noite. Eu estava contando aqui, né, que você foi minha inspiradora nessas lives. Aí a gente fez a primeira live, eu me desembestei a fazer live que nem uma doida aí, querendo saber a transição de todo mundo. Chamei pessoas que eu já conhecia, chamei pessoas que eu não conhecia. Tá sendo bem legal. Então hoje é a 17ª live, Uau! só que é a segunda com você, né? E a primeira que nós vamos começar com o nosso ativismo virtual. Exato! Genial! Que era exatamente o que eu queria falar, mas ninguém me deixa falar sobre isso, Em então eu outros que tenho. locais você não pode, mas aqui você pode. Exatamente. Como que você Eu vim tá? fazendo. Eu tô bem, eu venho fazendo várias lives, né? Você sabe disso. E tem muita gente sendo muito aberta e muito receptiva para minhas lives, mas eu sempre tenho que tomar, tomar cuidado, vamos dizer assim, com o que eu falo, porque as pessoas se horrorizam muito facilmente. A verdade dói, né? A verdade dói, essa é a frase de hoje. A verdade dói. Mas, na verdade, é o que eu mais gosto da parte de ser ativista, é falar sobre coisas que as pessoas não sabem ainda. Não adianta nada ficar repetindo o que elas já sabem, porque É. não acrescenta nada na vida de ninguém, ninguém vai fazer nenhuma mudança. Se eles tivessem que mudar alguma coisa, já teriam mudado, né? Então, o que eu mais gosto é de contar as coisas que eu aprendi, que eu fiquei sabendo, que eu não sabia, que as pessoas não sabem, e abrir os olhos das pessoas para essas coisas. É bem aquela coisa do filme Matrix, né? Eu amo fazer essa analogia, porque é exatamente o que foi o veganismo para mim. Eu tomei aquela pílulazinha vermelha e fui, né? E agora eu quero distribuir a pílula para todo mundo. É assim, é um despertar, né? E Exato. aí, antes da gente começar, porque assim, como aqui, né, a minha página se chama Tudo de Bom, as pessoas podem pensar, nossa, mas esse assunto não é tudo de bom. Vocês vão falar sobre isso mesmo? Gente, a verdade é tudo de bom. Despertar para a realidade, sair da ilusão, é tudo de bom para mim. Então nós vamos falar o que for necessário hoje, sim. Exatamente. A verdade é a melhor coisa, é a salvação, é a mudança.
é a evolução, é tudo. Conhecimento e verdade é o que mais a gente precisa nesse mundo hoje em dia. Se todo mundo soubesse o que a gente vai falar hoje, esse mundo já seria melhor. Já seria mais cheio de compaixão, mais cheio de amor, o meio ambiente não estaria tão destruído, não teria tanto desvastamento na floresta amazônica, não teria tanto sofrimento no mundo, não teria Exatamente. tantas doenças, não teria tanta gente morrendo de tantas doenças que não existiam antes. É tanto benefício e a gente só vai falar das vaquinhas. A gente não vai nem falar de tudo isso. A gente só vai falar dos bichinhos. Que, por sinal, são fofíssimos, tá? A gente tem que encarar a realidade para a gente conseguir ter o planeta tudo de bom que a gente quer. O planeta é um planeta diferente. Então, para a gente transformar o planeta, a gente precisa passar por situações desconfortáveis, mas necessárias. Exatamente. Então vai. Por onde você vai começar? Ui. Então vamos lá, vaquinhas, né? Todo mundo pensa nas vacas, pensa nelas do jeito que aparece nas propagandas hoje em dia, né? Porque é muito raro as pessoas que cresceram com a experiência de ver as vacas nas fazendas. Eu tive esse privilégio, vamos falar assim, de ver as vacas em pessoa, poder brincar com elas, tocar nelas e tudo isso. Mas hoje em dia é mais raro. E quando a gente pensa nelas assim mesmo, felizes, pastando no verde. E aí aquela pessoa que vai até ela e tenta tirar o leite dela e ela sorri feliz que estão tirando o leite dela. Ai, que alívio você tirar o leite de mim, né? Que é isso que mostra em quê? Em desenho animado, em propaganda de leite, em filme, tudo. É essa imagem que eles, né, botaram na nossa cabeça. Agora, a realidade da vaquinha leiteira ela é um mamífero, né? Ela é igual aos humanos, às mulheres, né? Então, o que acontece? Ela não produz leite o ano inteiro, ela não produz leite toda hora. Não fica saindo leite dela e a gente tem que aliviar o desespero dela por estar tirando o leite dela. Ela só produz leite do mesmo jeito que a mulher, quando fica grávida, assim que o bebê nasce, certo? O bebê nasce, começa a sair o leite. E ela fica produzindo leite pelo tempo que duraria para alimentar aquele bebê, certo? Um detalhe que eu acho que é muito importante sempre falar o ser humano ele demora 18 anos para chegar no tamanho final do crescimento, certo? Alguns crescem, alguns param um pouco antes, alguns param um pouco depois, mas mais ou menos em média é 18 anos para ficar de um bebezinho à pessoa que a gente é agora. A vaca demora 18 meses para ficar do tamanho de uma vaca adulta, né? Do bezerrinho a uma vaca adulta. 18 meses para ficar um ser de meia tonelada, tá? Então, não só é 18 meses em vez de anos, é muito maior do que a gente é. Eu, graças a Deus, não peso meia tonelada. Então, quando eu me comparo com uma vaca, eu falo, uau. Então, aquele leite que sai da vaca, ele é potente suficiente para transformar um bezerrinho em um ser de meia tonelada em 18 meses. Então, imagina esse poder todo de hormônio e de energia e de tudo que vem de nutriente dentro desse leite no corpinho de um bebezinho super delicado, que vai demorar 18 anos para precisar de todos esses nutrientes. Então, só isso para pôr na sua cabeça, de todo mundo que está ouvindo, de como o leite da vaca é, na verdade, tóxico para o corpo humano. Porque é uma bomba dentro do corpo humano, praticamente querendo explodir. Mas, enfim, vaquinha, né?
as pessoas pensam, ela vai ser fecundada com o boi ou com o touro, né? Não. O que eles fazem há muitos e muitos anos, décadas já, e porque o consumo e a produção e a demanda é tão alta que 99,9% das vacas hoje em dia leiteiras são inseminadas artificialmente. O jeito que eles inseminam é super violento para a vaca, na verdade. O veterinário coloca o braço inteirinho dentro do ânus da vaca para segurar os órgãos sexuais da vaca por dentro, para fazer com que o sêmen do touro que é inseminado artificialmente nela vá para o lugar certo e não perca e tenha 100% de chance de inseminar. E a vaca, enquanto tudo isso está acontecendo, está presa. Mas detalhe, ela é bebê ainda. Ela é no máximo 2 anos de idade. A maioria deles põe até antes, dá hormônio para eles quando é bebezinho, para que em 1 ano já esteja podendo conseguir engravidar. Hormônio feminino veterinário, que é muito mais forte do que o hormônio humano, né? Então, a vaquinha bebê está sendo inseminada dessa maneira, que em inglês, o kit do veterinário é rape kit, que para quem sabe inglês, a palavra rape significa estuprar, tá? E é o kit estupro, que é o nome do equipamento que o veterinário usa, nome científico, nome que vende nas lojas, não é uma gíria daqui. Então você já imagina isso. Aí a vaquinha fica presa lá durante a gravidez dela inteira. O bebezinho nasce, o bezerrinho nasce. Com 1 dia, no dia que ele nasce, ele já é tirado da presença da vaca. Eu vi já vários vídeos sobre isso acontecendo, câmeras escondidas, e é super impactante. Eu chorei tanto vendo, porque a vaca chora, o bezerro chora, e eles choram o tempo todo. O bezerro vai chorando o tempo todo, gritando, como se estivesse pedindo para a mãe. É muito triste. Aí eles são tirados um do outro, a vaca fica chorando lá por semanas, né? E gritando, pedindo para chamar, tipo, como se estivesse chamando o bebê, sabe? Assim, é muito triste. Por que eles fazem isso? Porque se o bebê beber o leite, não tem leite, porque o leite que ela produz é exatamente suficiente para o bezerro. Do mesmo jeito que a gente produz o leite para o nosso bebê. Pode sobrar? Pode, mas não sobra tanto assim para virar uma fábrica de leite, entendeu? Para virar queijo, requeijão, sorvete, chocolate, manteiga e vai listando. Não sobra. Então eles tiram os bebês mesmo. Os bebês femininos, não, o bebê macho vai direto para o abate. Direto para a casa de abate. E eles são mortos dependendo da utilidade dele. Utilidade. Então, assim, se o bebê for virar carne, vitela, eles engordam o bebê durante alguns meses, daí eles matam. Aquele que fica no cercadinho, né? Aquela coisa horrível lá, naquele cercadinho só cercadinho comendo. bem pequenininho, parece uma prisão. Se o bebê não for virar vitela, porque aqui na Austrália, por exemplo, vitela não é normal. Ninguém come vitela. Então o bebê é morto no dia 2 de vida. Bum. E a morte dele é horrível. Eles levam um tiro na cabeça que não mata eles, é só para imobilizar, porque eles sempre tentam fugir, eles ficam gritando. E os fazendeiros detestam o grito dos bichos, né? Então, eles fazem isso só para imobilizar o bicho. Daí eles cortam a garganta, rasgam a barriga inteira, penduram de ponta cabeça para cair o sangue. E detalhe, todas as vacas são mortas dessa maneira. E o que acontece quando eles são imobilizados pelo tiro, eles ainda estão totalmente conscientes, eles ainda têm medo, ainda tem tudo. Então, eles se cagam, se mijam, sabe? É nojento. Quando eles não são limpos. Quando eles são pendurados de ponta cabeça, aquelas fezes e aquele xixi escorre.
e vai dentro do corpo, porque o corpo está aberto. Então a carne as fezes, a carne absorve as fezes e o E a xixi urina. e a urina. É nojento demais. E isso fica dentro da carne. Então quando as pessoas estão comendo churrasco, tem a contaminação de fezes é mais de 70%. Mais de 70%. Nossa, em poucos minutos já aprendi um monte. É nojento, é nojento. Aí, voltando para a vaquinha. Isso lembrando que a vaquinha é um bebê ainda, tá? Aquela vaquinha mãe, que já A sofreu. mãe do bebê do bezerrinho. bebezinho. A mãe do bebezinho. O bebê grande. É uma criança É. com bebê, né? Ela acabou de produzir o leite, não tá saindo mais. Ah, detalhe, o leite é tirado com uma máquina. A máquina que fica puxando o tempo todo ali. E aquela máquina acaba machucando as tetas da vaca. E o que acontece? Em vez de tirar da máquina, tratar a vaca, que seria o normal, não, eles injetam antibiótico e vão injetando antibiótico. Vão injetando, vão injetando, vão injetando, e a vaca fica lá. E se tiver gritando muito, que tá com muita dor, põe remédio de dor. Analgésico. Analgésico, analgésico, analgésico. E aí, o que eles fazem? Quando a vaca parou, a máquina detecta que não tá mais saindo leite, o veterinário volta e insemina ela de novo. Põe mais hormônio primeiro, demora não sei quanto tempo para agir um hormônio, sei lá, meses? Não, deve ser um mês, sei lá. Aí quando volta, né, já deu o tempo do hormônio, insemina artificialmente de novo. E volta tudo de novo. Ela fica grávida, bebezinho nasce, mais um bebê sai. Imagina o trauma dessa coitada dessa vaca. E aí vai indo, vai indo. E quando ela chega mais ou menos depende da vaca, né? Tem vaca que é bem forte e dura uns até 8 anos, assim, toda hora fazendo isso, presa. Ela nunca sai do presídio dela, que é uma gradezinha super... é grade dos dois lados, na frente e atrás. Ela não consegue dar 2 passos, ela movimenta assim só, sabe? Para frente, para trás e assim um pouquinho para o lado. Só, ela não consegue dar um passo. E a maioria das vacas não dura mais do que 5 anos. Porque elas não aguentam, esgota mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Elas sofrem muito. A vaca tem um instinto materno muito parecido com o do ser humano. Ela protege o bebê, ela ama, ela beija, ela brinca, ela joga bola com o bebê, ela tem um instinto materno muito parecido com o da gente. E muito parecido com o do cachorro também. Aliás, as vacas são consideradas um cachorro grande. Porque eles têm muito, 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 muito de quase tudo parecido com um cachorro. E aí, quando ela não está mais conseguindo produzir leite, significa que o corpo dela já está praticamente apodrecido por dentro, né? E ela está fraca, ela está desnutrida, ela está doente. O que acontece com ela? Ela vai para o matadouro direto. E ela Isso se ela não tem já Tem umas que eu vi que entra em colapso, morre antes. Sim, tem umas que tem ataque do coração, tem várias coisas. Se elas não morrem, mas a maioria não morre. Tá. A maioria sobrevive e vai pro matadouro. Chega no matadouro, o que acontece? Tiro na cabeça, imobiliza tudo aquilo de novo. Rasgam ela inteira, fica lá pendurada. E aí, o que vira? Carne moída. Então, o que é carne moída? Carne moída é carne com as fezes, com o nojo, com o antibiótico, com o analgésico, com o hormônio, com o medo, com trauma, com sangue, com... Vai pondo aí. Tudo aquilo que eu falei. Isso que é carne Eu moída. achei que era a mesma coisa que os bois. Então, no macho, eles aproveitam... Corta lá de outro tipo. Outro processo. Esse que eu falei, tudo que eu falei agora é só a indústria do laticínio.
Não é a indústria da carne ainda. Isso é só a indústria do laticínio. E é isso que é a maior falta de informação que existe no mundo, na minha opinião. A maioria das pessoas entende que para ter carne, na indústria da carne, para ter carne, você tem que matar o bicho para poder ter a carne, obviamente, certo? Mas na indústria do laticínio, ninguém sabe que tem tanta morte quanto na indústria da carne, que é tão... na verdade, na minha opinião, é muito pior. Porque o que ela passa antes de ser morta é muito pior. Muito mais cruel. É torturante, é horrível. E sendo mulher, me pondo no lugar do bicho, sabendo que eu não posso falar, que eu não posso reclamar, porque eu não tenho voz, mas que eu ainda sinto. Eu sinto a dor, eu sinto saudade, eu sinto desespero, que eu grito, que eu choro. Todas as imagens que eu vi são elas chorando. E elas são bebê ainda. Tipo, eu me lembro quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho memória desde os 3 anos de idade. Então, eu me imagino eu, com 3 anos de idade, passando por aquilo. É isso que eu imagino na minha cabeça. É desesperador. E eu ainda falo, não tem como uma pessoa ser feminista e ser vegetariana, por exemplo. Porque o vegetariano fala, eu não como carne. Só que, na minha opinião, o vegetariano é quase pior do que o carnívoro, porque o carnívoro faz de tudo. E ou ele faz de tudo porque ele não sabe o que está acontecendo, ou ele faz de tudo porque ele não liga o que está acontecendo. Mas pelo menos ele faz uma escolha e ele é consistente, ele come tudo. O vegetariano é como se tivesse que nem o cavalo que tem aqueles 2 negocinhos para mim. Porque ele... Por isso que tem tanta briga, né, dos veganos com os vegetarianos, porque os vegetarianos não entendem que eles estão ali em cima do muro e eles estão colaborando para continuar a crueldade, né? Exato. E é pior, porque assim, quando você para de comer carne, normalmente você substitui com outras coisas. E eu não sei aí, mas a maioria dos daqui, eles substituem muito com queijo. Põe muito queijo. Acaba Entendeu? consumindo mais queijo porque parou de comer carne, é isso que você está querendo dizer? Exato. Eles colocam o halloumi, por exemplo. Eu não sei, eu não lembro se chama halloumi aí também. Não sei o que é isso. Halloumi é o que põe no churrasco. Queijo coalho. Queijo coalho. Eles comem queijo coalho direto. E eles fazem na frigideira ou no churrasco. Então, os vegetarianos falam, tudo bem, eu vou pro churrasco e eu como o meu halloumi, né? Que é o queijo coalho, entendeu? Então, assim, eles... e eles tomam leite tomam leite direto, sorvete, chocolate, cremes, né? Todos os tipos de creme, manteiga, tudo. Então, eles consomem mais do que o carnívoro até. E às vezes tem os carnívoros que estão em dieta, que comem só carne com salada, por exemplo, que quase não comem laticínio, que é o oposto do vegetariano, né? Então, assim... Mal sabe ele que ele está sendo menos cruel. E a gente discrimina eles e não os vegetarianos. Fala, mas pelo menos os vegetarianos estão tentando. Estão mesmo? Não sei. É muito doido, né? Buga a cabeça, né? Então, assim, eu fui vegetariana por... Eu nunca fui vegetariana. Eu fui direto pro veganismo, né? Mas eu parei com o laticínio primeiro. Eu parei com o laticínio e a carne de boi no mesmo dia. Por causa disso, porque eu falei, eu não posso me chamar de feminista e continuar fazendo isso com as vacas. Isso foi só o laticínio, né? Agora a gente vê a carne, por exemplo. A carne a indústria da carne, né? É horrível também. É horrível também porque, assim, eles também fazem a inseminação artificial igual. Eles têm menos vacas, mas eles têm tanto vaca quanto boi.
Mas a carne, a gente nunca sabe se tá vindo de uma vaca ou de um boi, tá? É tudo igual ali. E a única coisa que eles não fazem é o touro. O touro é muito difícil o touro virar carne, porque o touro é muito musculoso e a carne fica dura. Então, as chances de ser uma vaca é bem maior do que as pessoas imaginam. Elas acham que é só boi, né? Mas não é, é os dois. Nasceu, não importa o sexo que nasceu, vai, entendeu? Mas claro Entendi. que tem as vacas que ficam reservadas para só ficar produzindo mais bebês, mais bebês, mais bebês. Hum. E aí, o que acontece com o leite dessas? O leite dessas vai para os bebês, mas também vai para o consumo dos fazendeiros da fazenda, tá? Então, assim, eles acabam usando o leite da mesma maneira. Então, a vaca sempre tem que produzir muito mais leite do que o normal, sempre acaba doente, sempre acaba tendo que botar antibiótico, analgésico, tudo aquilo, vários hormônios. Então, é muito parecido, mas são animais usados para coisas diferentes. Não é o mesmo animal, entendeu? E aí, o que eles fazem? Eles pegam, assim que o bezerro nasce, eles já fazem vários processos muito dolorosos com eles, sem anestesia, e são todos procedimentos cirúrgicos. Então, o bebê nasceu, acabou de nascer, eles já marcam a orelha deles e botam um treco lá, uma tag, como é que chama? É uma plaquinha, cada um tem um número, né? Eu não Aquela sei plaquinha. exatamente o nome. Não lembro como é que chama, Eu passo palavras em português, me somem. É uma, é uma plaquinha, eles põem. Eles marcam aquilo sem anestesia, sem nada. E é gigante, não é igual botar um brinco. Um brinco, é. Uhum. É enorme, é um negócio gigantesco que fica na orelha deles. Mas tudo bem. Eles castram todos os animais. O que é o boi? Isso é uma coisa que eu aprendi. O que é o boi? O boi é um touro castrado. Mas logo pequeno para não ficar musculoso para poder usar a carne. Eu aprendi isso, sabe como? Eu estava tentando traduzir para o inglês a palavra boi e eu não conseguia achar. E aí eu descobri que existe uma palavra em inglês para boi, mas ninguém usa. Por quê? Porque o boi é o touro castrado. Então eles só falam touro. Eles falam touro e falam vaca. Eles não falam boi. O touro e o boi têm uma diferença hoje em dia é como se fosse uma raça diferente, porque a genética vai evoluindo. É que nem você tem os diferentes tipos de cachorro, você tem os diferentes tipos de gato. Mas muitos anos atrás, eles eram a mesma. Era o macho, é o macho. É a vaca macho. Aqui a gente fala vaca macho, vaca fêmea. E aí tem o touro, entendeu? Então, se você castrar a vaca, ela é uma vaca macho. Entendeu? Se você não castrar, ela é um touro. É um touro. Então, coitadinho, ele é castrado assim que... E é castrado com uma lâmina sem anestesia. Ou tem outras pessoas que o que fazem é amarram os órgãos genitais dele, super amarrados, para gangrenar, apodrecer e cair. Não acredito. Isso eu não Sem sabia também. anestesia. Sem anestesia. Me dá até... é difícil. Até para mim. Gente, não dá nem para assim processar direito as informações para a gente não começar a chorar aqui e ter um treco, né? Aí, não bastando essas duas procedimentos que é um atrás do outro, eles marcam com ferro quente. Ah, existe isso ainda, aquele... Para poder saber se é seu ou se é do vizinho. Porque as vacas tentam fugir o tempo todo. O tempo todo. Tenho, né? Se fosse eu. Claro. Imagina, você acabou de ver a luz do dia, o cara te tira da sua mãe, corta a tua orelha,
te castra e te E te queima. queima. E o que você vai fazer? Tenta fugir, claro. Então, assim, a vaca fica lá pastando, tararara, eles pastam, mas não é muito. É bem pouco. Eles pastam só por falta de... porque não tem lugar suficiente para pôr todos os que já estão quase prontos para ir para o abate no lugar. É só por falta de lugar. Não é porque vamos deixar eles viverem felizes pastando, tá? Então, eles pastam por um tempo da vida, mas não é muito tempo, é alguns meses. Aí eles já são colocados no outro lugar, que é como se fosse um galpão, todo também muito restrito, muito quase que uma gaiolazinha, mas não é tão restrito quanto a vaca leiteira. Eles ainda podem se movimentar um pouco. Eles são colocados lá para engorda. E aí injeta hormônio, injeta coisa. E ração, né? Não E tem mais negócio de pastar, é e vai, ração. injeta coisa e muita ração. E faz eles comerem. E essa comida, que é a parte que eu queria falar, essa comida é produzida, são 70 bilhões de toneladas de comida que vão para eles. Essa comida poderia alimentar toda a população do planeta 10 vezes. Por isso que a gente fala que acabaria a fome no mundo, né? Exato. E por isso que está destruindo o meio ambiente. Porque toda essa devastação de floresta está indo para a produção de comida para o gado. E o resto do espaço é para o gado pastar. Porque eles são gigantes. Eles são enormes. Fora que parece que, não sei se eu tô com a informação certa, porque eu tô vendo que eu tô bem desatualizada. Porque a maior parte da soja e do milho aqui do Brasil é tudo transgênico e Pro gado. para eles. Então, Para assim, eles pecuária. já são alimentados com alimento transgênico também. Tem Sim. mais essa. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Na Austrália não é tanto. Na Austrália o transgênico não é tão absurdo como é nos Estados Unidos, como é no Brasil. E como é na Argentina. Os produtores de gado no mundo. Número 1, Brasil. Número 2, Argentina. Número 3, Austrália. Número 4, Estados Unidos. A diferença, Brasil consome 80% do que produz. A Argentina é meio que 60%, 70% do que produz. A Austrália é tipo uns 30%, 40%. O resto é tudo exportação. E os Estados Unidos consomem 100%. Então, a América inteira, o continente americano inteiro, é o responsável pelo consumo e produção da maior quantidade de carne e laticínio do mundo. O resto todo do mundo não come carne e laticínio tanto quanto a América. É um continente. Nós temos 5 continentes. A gente tem um continente aqui, que é onde eu tô na Austrália, para quem não sabe, um continente aqui produzindo carne para alimentar vocês aí, porque o daí não é suficiente. Olha o absurdo. É muito consumo, é muito consumo. E a Europa, você sabe de onde que eles compram? Eles compram daí, então aqueles 20% que sobra do Brasil, 20% sobra da Argentina e a parte que vem daqui Vai para a vai Europa. para lá. Eles têm um pouco lá também, mas não tem tanto. Eles têm. Todos os países têm um pouquinho, pelo menos, mas a quantidade não é suficiente para alimentar o país inteiro. Então, eles importam muito. E tem outros países que têm animais menores por causa disso, por causa da falta de espaço. Então, por isso que carne de ovelha é tão popular, porque ela é bem menorzinha, ela é do tamanho de um cachorro, e ocupa menos espaço. Então, os países que são menores, tipo a Nova Zelândia,
em vez de ter bastante gado, tem bastante ovelha. Porque não tem espaço para o gado. Porque tem muita montanha. E a ovelha consegue ficar tanto em montanha quanto em lugar plano. Então, Gente, eu nem sabia que. Onde que aí come carne de ovelha? Aqui come também? come. Mas aí no Brasil é bem caro e é meio que é mais chique, assim, né? É tipo a vitela, entendeu? Aqui é Tá. normal. Aqui carne de ovelha é tão normal quanto de É o que vaca, eles quanto... chamam de cordeiro? Eu nem sei. É, cordeiro. Cordeiro é o Cordeiro aqui. filhote. Cordeiro é o filhote, é igual a vitela. Igual a vitela, só que da ovelha. Bebezinha ovelha, que é a coisa mais fofinha do planeta. Gente. Mas é. E aí, Voltando para as vacas, tem voltando muita para as coisa para a gente vaquinhas, falar, né? voltando para as vaquinhas, elas são mortas da mesma maneira, daquele jeito horrível. E uma coisa que acontece também é os bezerros, né? Que são. Que. Tem. Desculpa, eu esqueci de um negócio. Na indústria da carne, às vezes eles matam a vaca e não sabem que a vaca tá grávida. E aí, quando eles acham o bebê, surpresa, né? Eles amam isso. Por quê? O que eles fazem? O feto, eles vendem eles tiram o sangue do feto e vendem como soro para a indústria farmacêutica. E é $600 americanos o litro. Então, é super lucrativo. Olha o nojo. Então eles podem fazer de propósito, não é mesmo? É. Agora, se você olhar E para quê? Você sabe para que a indústria tem farmacêutica usa? vários remédios que tem. Eu vou citar um que vai fazer uma ligação muito... Que vai fazer a ligação com um assunto que eu não vou entrar, porque é muito absurdo e não dá para entrar. Mas eu vou citar a vacina contra a gripe. Vacina da gripe. Não só usa o soro, como usa a placenta. Se você Uau. pedir a lista de ingredientes, o que eu fiz isso. Tá lá, placenta bovina e soro bovino, que eles chamam. Eles não chamam, soro fetal bovino, eles não chamam, claro, de sangue, né? Não vão falar que é sangue. Soro fetal bovino. Nossa. Então, assim, Revelações. quando me perguntam, e remédio é vegano? A maioria não é. Claro Tem que não. remédio vegano? Tem. Mas na maioria das vezes o remédio vegano é acidentalmente vegano, não de propósito. E ser vegano de ingrediente é diferente de ser vegano de teste, né? A gente sabe disso porque a maioria dos remédios são testados em animais, ou eles são testados em ratos, ou em coelhinhos, ou em cachorros, beagles, né? Que é a coisa mais fofa do Beagle. mundo. Eles são testados em todos esses cachorros, macaco, às vezes, tem vários tipos de animais que eles usam para testar. Aquele da Índia lá, como é que é? Não sei o que é da Índia, tão fofinho, pequenininho, esqueci o nome dele. É tipo um coelhinho, só que é pequeno, né? Eles chamam guinea pig em inglês. Mas enfim, Porquinho da Índia. porquinho da Índia. É tão fofinho, né? E é usado pra caramba. Falando em Índia, Que tem a ver com vacas? tem muito a ver com vaca. Falando em Índia, isso é um negócio legal. A Índia, né? As pessoas falam, na Índia vaca é sagrado, que legal, né? Então, vaca é sagrado, entre aspas, vaca é sagrado para hindus, para brahmanistas, para alguns tipos de religião. As outras religiões na Índia não tem nada a ver com, não estão nem aí para Não vaca. estão nem aí pra vaca. Então, o que eles fazem? Eles transportam a vaca do lado que
que protegem a vaca para o outro lado que não protege a vaca. Só que eles fazem isso a pé, porque eles são muito pobres na Índia. E eles colocam, eles tiram pedaços do couro da própria vaca para colocar no pé dela, para ela conseguir passar os milhares de quilômetros andando. É uma coisa nojenta e horrorizante. E além disso, eles não alimentam o bicho. É não como deixam se eles roubassem do lado que protege, eles roubassem para poder comer no outro lado que não Exato, protege. é exatamente isso. Eles tiram de um lado, provavelmente roubam, e levam para o outro. E aí no outro eles fazem tudo o que a gente comentou aqui. Exatamente tudo. Só que esse período de andança é um sofrimento horrível. Então, a vaca já chega lá doente, exausta, com fome, totalmente... É nojento. Se eles têm grana para botar num caminhão, alguma coisa assim, eles amontoam todos eles que vão tudo esmagado, um em cima do outro. E aí também quebram osso, fica doente, morre no meio, eles Já acham morre no meio do caminho. morre sufocado, morre de fome, morre de calor. É uma coisa nojenta. Quando chega lá, eles tiram, né, a carne, não sei o quê, mas eles usam sempre muito o couro. E o couro, eles tratam o couro com produtos tóxicos, produtos químicos tóxicos, que causa câncer, causa doença crônica de pele, principalmente em criança. E tem muito couro indiano vendido no mundo inteiro. Muito, porque é muito barato, é muito mais barato do que qualquer outro no mundo. Então, é muito popular, por isso que eu queria falar disso. E falando em couro, as pessoas acham que já matou a vaca mesmo, então é melhor utilizar o couro para não desperdiçar, né? Que as pessoas acham que é isso que é a indústria do couro. Querida, quando foi a última vez que você comprou um couro? É caro pra caramba. Couro não é desperdício de carne de vaca. Couro é uma indústria extremamente lucrativa. E eles produzem eles produzem. E eu vou falar produzir vaca mesmo, porque a maneira que eles fazem a vaca nascer é uma produção mesmo, é horrível. Eles produzem as vacas só para o couro. Na verdade, a indústria do couro, às vezes, usa a carne como não vamos desperdiçar. É o contrário. É o contrário. Que Porque doido. é super lucrativo, principalmente aqui nos Estados Unidos e na Europa, porque vende uma grana, né? E aí só que os Estados Unidos e a Europa compram muito da Índia, que é o que eu estava te falando. E já a América do Sul inteira compra do Brasil e da Argentina, né? Muito. E a gente aqui produz muito também, muito, 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 e vende para todos os países também. E não é. E a maioria dos fazendeiros que tem a indústria da carne faz indústria da carne e do couro. Então eles têm, não é porque é desperdício, é dois produtos mesmo, é duas indústrias numa. E a maioria do laticínio é laticínio e carne. Então tem o laticínio e carne e tem o carne e couro. E tem os que fazem os três. Os três. Que são os grandes produtores, que são os grandes fazendeiros, que são os grandes milionários. Uhum. Então tem dos três. E aí tem também o rodeio, né? Que é uma indústria também lucrativa. Porque o touro, ele é até raro. Porque a maioria dos bezerros machos são castrados, né? Que nem eu estava te falando, para virar carne. A indústria da carne é muito grande. Ou eles viram couro, né? Então, quando eles pegam um touro mesmo, o touro normalmente é usado para reprodução, né? Eles só tiram o sêmen, então eles ficam tirando o sêmen direto desse touro, vendem esse sêmen para as fazendas de laticínio e para as fazendas de carne de couro.
E aí pega esse touro e coloca nos rodeios. O rodeio, eles torturam o bicho antes de jogar eles no meio do rodeio, né? No meio do coisa lá. Porque o bicho tem que estar pulando, né? Tem que ser aquele negócio. Senão ele vai... Porque ele é uma vaca macho. Ele não é violento. Ele é um bichinho... A vaca... Falam que amarra, né, os testículos dele, faz uns Amarra... negócios para ele ficar incomodado. Isso. E não é só amarra. Eles tem espeto. É um treco tipo uma garra, assim. É tipo aquela piranha que a gente põe no cabelo. Eles colocam isso no testículo do bicho. E às vezes colocam ainda mais na bunda, assim. Eles, eles, é, eles torturam de várias maneiras. Não é só... tem espora então, quando eles estão no lugarzinho de espera para entrar, um cowboy pula acima dele com esporas no pé e espeta, 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 espeta. O bicho começa a pular e daí ele sai. Ai. Já com aquilo no testículo. Já com os outros adereços machucando Já com ele. os outros todos. E aí a tourada na Espanha é pior ainda, porque eles jogam aquelas lanças nele. Então eles ficam lá, joga a lança, pega as lanças todas. A lança, é uma lança. E aí por isso que o bicho ataca. O bicho não é violento. Ele tá tentando sobreviver só, né? Exato, é defesa. É um animal, é instinto animal de defesa. Tadinho. É muito torturante. E o pior é que eles não sobrevivem, eles são mortos depois. Faz parte do espetáculo, né? Eles sempre morrem. É muito raro sobrar. É muito raro não ser morto no final. E aqui na Austrália, só na Austrália, tem 240 eventos de rodeio por ano. Só na Austrália, que é um país muito menos populoso do que a Espanha, tá? E aí você tem toda a América Latina que faz rodeio. Você tem um monte de lugar na Europa que também faz. E a Espanha inteira. Então imagina, isso é um rodeio. As pessoas falam, rodeio. É um absurdo a quantidade de bicho torturado num esporte. As pessoas pagam para isso. É considerado esporte. É muito triste. O que esse bicho passa é um karma que eu nunca imaginei na vida. Se alguma pessoa falar assim para você, o que é o inferno? Eu vou falar, o inferno é ser encarnado como vaca nesse planeta. Ou como outros animais também, né? Que o assunto hoje é vaca. Mas vaca Mas o inferno é aqui na Terra mesmo. Ser vaca não é fácil não, viu? Não é fácil não. E assim, não tem nada neles que é bom pra gente. Porque, como eu estava falando, o leite da vaca é tóxico para o corpo humano. Sozinho, fora a quantidade absurda de hormônio veterinário que é colocado. Então, aquilo faz você ter puberdade muito antes do tempo, faz você criar problemas em todos os órgãos genitários e principalmente câncer. Câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mama, de próstata. Todas problemas respiratórios, é bem dos laticínios também. Tem problema de pele, problema de toxicidade, problema de rim, problema de fígado, porque o seu corpo não consegue filtrar as toxinas do leite, porque é muito forte. Problema de asma, problema de... Nossa, tem tanto. Problema de pulmão. Alergias no geral, né? Também vem dos laticínios. Reumatismo. Todas aquelas pessoas que eu vejo. E osteosporose. Osteosporose é 100% também. do laticínio.
Mulher não teria osteoporose sozinho, a não ser que tivesse uma doença. O fato da maioria das mulheres terem osteoporose é por causa do laticínio. Vou dar um exemplo. Eu estou com 44 anos. Eu fiz o teste, eu faço o teste de cálcio todo ano. Eu faço todos os testes todo ano, porque eu tive doenças muito sérias. Eu quase morri, certo? Meu cálcio está muito além do normal. Muito além do normal. Não do abaixo que a mulherada já fica. Muito além do normal. A minha médica falou para mim, se você tiver, você nunca vai ter problema de osteoporose, você nunca vai precisar tomar pílula de cálcio na vida, seu cálcio é sensacional. Qual que é a única coisa que eu fiz? Parei de comer laticínio. Consertou o cálcio no meu corpo. Porque o cálcio veterinário não é absorvido pelo corpo. E a gente tem que usar o nosso cálcio humano para quebrar o cálcio veterinário e conseguir digerir ele. Então, na verdade, cada vez que você consome cálcio veterinário, você perde cálcio humano. É o oposto. É o oposto do Tommy Leite, né? Aquela Se modinha que teve. Exato. Agora, se você comer cálcio vegetal, aí ajuda. É cálcio vegetal que ajuda a gente, não cálcio veterinário. Do mesmo jeito que é a proteína. Porque leite tem proteína? Tem. Mas é proteína para vaca. É muito mais forte do que a nossa. A proteína do leite é tóxica pra gente. É que nem uma bomba, que era aquilo que eu tava te falando. E aí tem o hormônio, aí tem o sangue, aí tem... E o pus. Porque ela fica com muita inflamação nas tetas, né? Muita inflamação, muita. Então, aquilo vai pro sangue dela. E isso vai pro leite. A regra o órgão mundial de saúde, que, se não me engano, a parte central é no Reino Unido, eles estipulam que o máximo de pus no leite, que é considerado normal, que é aceitável, né? Que é aceitável, isso. É 75%. 75%. Tem que rir pra a gente não chorar aqui. Então, quando você come um queijinho, o que você está comendo? Pus e fezes. E sangue, e hormônio, e antibiótico, e analgésico, e sofrimento. E uma proteína que vai virar uma bomba atômica no teu corpo. Isso que é o queijinho. Aí quando a pessoa fala, ai, não consigo ficar sem queijo. Eu falo, tudo bem, não consegue ficar sem queijo, mas você consegue ficar sem viver? Porque você não vai sobreviver. É isso que vai acontecer, né? Na verdade, tá todo mundo se suicidando, né? Sem perceber, né? Exato. Mesmo as pessoas que, né, não bebem todo dia, não fumam 20 cigarros por dia, não usam droga, todas as outras coisas que fazem mal para a saúde e só comem carne e laticínios, né? Exato. Eu tô falando eu sou super saudável, eu só como salada e carne e às vezes põe um queijinho só e como só um chocolatinho de vez em quando, um sorvetinho de vez em quando. Eu sou super saudável. Aí eu olho e falo, super saudável. Você colocou uma bomba atômica no seu corpo e você é super saudável. Só que a gente não sabe. Eu também achava que eu era super saudável e eu comi exatamente isso que eu acabei de falar. Então, e é por isso que a gente passa por uma fase da raiva, né? E tem picos dessa raiva, porque também, né, nós somos humanos, porque a gente fica com raiva da ignorância, na verdade. Da cegueira, né? E da mentira que foi contada pra gente, principalmente. A gente fica com raiva da imprensa, dos fazendeiros, da indústria, que mentiram pra gente. Das propagandas, entendeu? A maior raiva que eu tive na vida foi de empresas tipo Nestlé, tipo, sabe? Que... Você me enganou!
Você me enganou! E eu trabalhava no marketing, meu sonho era trabalhar na Nestlé. E hoje em dia eu falo, pô, a Nestlé tava tentando me matar e eu não sabia. Exatamente. Nossa. Eles E estão nem aí, como aí que a pra gente... gente, pra vida da gente, eles só querem lucro, porque é muito lucrativo. Mas é por isso que essas mesmas empresas agora estão lançando produtos veganos. E aí as pessoas falam, você é contra essas empresas grandes fazendo produto vegano? Eu falei, não, pelo contrário. Eles não estão nem aí pra gente, eles só querem lucro. Então, se eles estão achando que o produto vegano é lucrativo, isso significa que a demanda está subindo tanto, isso significa que está tendo mudança, que está tendo... né, que está funcionando, que a gente está acordando. Então, eu sou Sim, super a favor de todo mundo. Eu sou a favor, principalmente, de apoiar empresas pequenas, tipo você, tipo todos os que eu apoio daqui de Adelaide também, que são, sabe, veganos tentando mudar o mundo, um produto de cada vez, que é muito difícil. E também os grandes, a gente tem que ir pelos dois lados. Porque sim, quanto mais a gente comprar dos grandes produtos veganos, mais a demanda aumenta e mais eles diminuem os outros. Então a gente sim. tem que promover tudo, a gente tem que ajudar tudo que é vegano, não só um ou outro. E é fácil. Eu sempre falo, a minha predição é 30 anos para um mundo praticamente vegano. Eu acho que em 30 anos, não só a gente vai ser normal, a comida vai ser vegana e a outra vai ser a não normal, como a gente vai ter aquelas fotos e aquelas coisas horríveis de câncer, igual do cigarro, da caixinha do cigarro. Eu acho que vai ter isso na bandejinha de De carne e no carne. negócio do leite, sabe? Dá Boa. câncer de próstata, dá câncer de mama. É isso Aquelas que eu fotos vejo, horríveis. Ah, né? É isso que eu vejo daqui 30 anos. Porque, da mesma maneira que em 1950, 60, as pessoas ainda achavam que fumar era normal, que não fazia daqui mal, né? que não fazia mal, Que era só daqui a chique. 30, daqui a 30 anos vai ser a mesma coisa, eu acho. Eu não tenho a menor dúvida, na verdade, que é isso que vai rolar. A gente E só tá aí, tentando acelerar, né, esse negócio. exato! Para que esperar? Você vai esperar 30 anos, você não vai, talvez não nem sobrevive até lá. Para que esperar 30 anos para fazer a coisa certa? Para que esperar 30 anos para cuidar da sua saúde e do meio ambiente? Para que 30 anos para fazer caridade e ter compaixão, empatia com os nossos irmãos de planeta, os seres que sentem como a gente, têm alma, amam os filhos e os amigos e os pais como a gente ama, sentem, sofrem, choram, gritam. Para que esperar 30 anos para ter compaixão com esses seres? Eles são nossos irmãos terrestres, eles não estão aqui para nos servir. Da mesma maneira que se 100 anos atrás virassem e falassem cachorro é para comer e vaca é para domesticar, a gente teria trocado, certo? É. Então a gente estaria comendo cachorro agora e tendo uma vaca no quintal e amando a vaca, certo? É percepção, é discriminação com o bicho. Por que que a vaca é diferente do cachorro? Não é só tamanho, um é maior que o outro. É a única diferença. Por que que a gente mata, tortura, e estupra, e corta, e encarceria, e caça? Deve ser exatamente por isso, né? Que é maior, tem mais carne, ocupa É, mais espaço, por isso que domesticou o cachorro. exato. Mas aí, se isso fosse verdade, a gente faria isso com girafa, com, sei lá. Qual a diferença entre tomar o leite da girafa e tomar o leite da vaca? Nenhuma. Não tem nenhuma diferença. Vai tomar leite de elefante? É a mesma coisa que É. tomar leite de vaca. Teoricamente, elefante tem mais carne, né? Mais carne, mais leite. E por que que a gente está usando a vaca e não o elefante? Porque ninguém tem coragem de ir lá pegar o elefante. O elefante vai jogar ele pro outro lado. A coitada da vaca é mansinha, é bobinha e deixa. É por isso, que é um bichinho manso. Verdade. Vai Manso. tentar pegar o leão. Vai tentar pegar a leoa. A leoa deve fazer mais leite ainda que a vaca também.
Não, porque a leoa vai te comer. Agora a vaquinha vai ficar lá olhando e chorando só, porque ela é mansinha, tadinha. É por isso que eles pegaram esses bichos, porque os bichos são mansos e não É, reclamam. Não é porque ai, a vaca é bom pra gente. Não, é porque a vaca é a única que eles conseguiram domar. Eles devem ter tentado várias e não conseguiram. Conseguiu a vaca. Vai tentar pegar de um gato pra você ver. Você leva uma arranhada na cara, legal, meu. nossa. Bem, ai, vamos ver, né? O que É. conseguimos fazer. A vaca tem que sempre, para mim, ser a primeira a ser comentada, porque para mim é a que mais toca meu coração, porque eu penso É, como mulher, né? é verdade. É. Faz muito sentido o que você falou, né? Como que não tem como ser feminista E ser vegetariana. comendo carne ou sendo vegetariano, né? É, Porque não faz sentido nenhum, não. né? E por isso que é importante a gente falar sobre esses assuntos, mesmo que sejam, né, desconfortáveis, né? Não é legal, aprendi mais coisas horríveis, né? Porque como fazem muitos anos que eu comecei, eu estudei um pouquinho lá o suficiente para eu bancar o veganismo, né? E então tem muita coisa que eu não me aprofundei. Eu tô aprendendo muito com essas lives, né? Porque você, como estuda bastante, como você é ativista aí, faz parte aí do Partido Vegano, né? Você tem acesso a Isso. números, a informações, ainda coisas atualizadas, né? É... Ai, sabe o que eu ia te contar? Que eu fiquei sabendo ontem, o Cubo voltou aqui em São Paulo. Ai, que legal! Eu vou domingo Pois na é, Avenida Paulista. o Cubo, na verdade, usa as imagens, né, o vídeo que o Cubo usa no mundo inteiro é um documentário que foi feito aqui na Austrália, chamado Dominion, que tem no YouTube de graça para assistir, tem com legenda em português, que já me falaram, e tem todos esses dados que eu falei, eles falam deles, tem tudo lá. É perfeito, é genial. E se, né, as pessoas quiserem mais informações, quiserem ver mesmo para ver o que eu estou falando, ó, tem todas as imagens, tem todos os dados, tem tudo lá no Dominion. É um ótimo É, documentário. pelo que eu tenho falado com as pessoas, os que são mais fortes, né? É esse Dominion e o Terráqueos, que eles falam. É, Earthlinks. É. Yeah. O E Earthlink eu não é tive. britânico, o Earthlinks é britânico e o Dominion é australiano. Só a diferença para mim é porque as práticas da pecuária, do laticínio, de tudo isso na Austrália é muito parecido com o do Brasil, muito mais parecido do que o da Europa. Em quantidade, em maneira mesmo, porque a gente tem o espaço, é tudo igual aqui. É muito, muito, muito parecido. Então, quando você assiste Dominion, você está aprendendo exatamente o que acontece no Brasil, do mesmo jeito, porque é igual, entendeu? Quando você Sim. assiste o Earthlinks, né? Também fala muito, também é perfeito, também é um ótimo documentário, não estou falando que não é, mas tem umas coisas lá que não se aplica ao Brasil, que se aplica só à Europa. Então, é só essa a diferença. Mas se você quiser Você saber como tem que um é. exemplo dessa Ah, diferença? Porque eu não tive coragem de assistir nenhum dos dois até hoje. olha, é muito difícil de assistir, para ser sincera, é muito difícil. É, Tem pessoas que eu conversei que assistiram só alguns minutos do começo do Terráqueos. eu vou te falar que E foi suficiente. para assistir o Dominion, eu tive que chamar um amigo para vir aqui assistir comigo, porque eu não tive coragem de assistir sozinha. Foi meio que um filme de terror, é que nem assistir um filme de terror. E eu tive que pausar, eu pausava a cada meia hora para tomar um ar, tomar uma água, dar uma andada na casa, chorar um pouco. Eu chorei pra caramba. E aí voltava e assistia o resto. Mas eu tentei assistir num dia só. Os E dois? Não, só o não, só o Dominion. Dominion.
E eu fiquei meses com as imagens na cabeça de uma forma que eu não conseguia pensar em mais nada. Foi meio traumatizante para mim. Porque eu virei vegana sem assistir nada. Eu virei vegana antes. Então, eu não precisava fazer aquilo para virar vegana, certo? Então, aquilo para mim foi só porque eu precisava do conhecimento para virar uma Estudar, ativista. né? Eu fiz como estudo. Então, eu estava prestando muita atenção, eu estava lendo todos os detalhes, eu estava tentando memorizar, e isso fez ficar muito gravado na minha mente, e eu tenho memória fotográfica, então, para mim, foi difícil. Mas foi extremamente válido para poder passar a informação para todo mundo. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que são veganas aqui assistiram o Dominion e daí viraram veganos. Então, para eles não é tão traumatizante quanto foi para mim, porque para eles foi a primeira vez que eles estavam vendo essa informação. É um documentário, então é como se estivesse assistindo qualquer outro documentário. Então, para você que já é vegana há muitos anos, vai ser tão traumatizante quanto é para mim. Então, Entendeu? eu não acho que não preciso. Só se Eu você tenho quiser... você para me contar, né? Que você me Exato. contou várias coisas que eu não sabia, tantos detalhes, né? Exato. E aí a Então, gente vai voltar todo mês, cada vez falando de um bichinho, e aí você vai saber de todos eles. E daí vou não vai saber. precisar ver. O próximo que a gente vai falar na terceira sexta-feira do mês que vem vai ser sobre os porquinhos. Exato. Oh, meu Deus, que também vai ser difícil. Mas a gente tem que falar. Como eu disse no começo, quem estiver pensando, ai, mas esse assunto não é tudo de bom, você falou que ia falar só sobre coisas tudo de bom. Gente, verdade é tudo de bom. Transformar o planeta é tudo de bom. E para a gente transformar o planeta, a gente tem que saber o que acontece, qual é a verdade. A gente precisa sair da ilusão para a gente conseguir continuar na nossa transformação, né? Porque a gente está em constante evolução e conseguir passar essa informação para outras pessoas, que esse é o intuito principal desse projeto, de todas essas lives, é dar exemplos, né? As pessoas contando sobre a transição delas. E essa é uma parte difícil, né? Que eu tô fazendo com a Samadhi, porque as outras lives é culinária, é nutrição, né? É a transição, não é falado tantos detalhes. Mas é necessário para a gente fazer o que precisa ser feito e despertar as pessoas, né? Levar a pílula para o pessoal sair da Matrix também, né? E a gente estava falando... Oi? A gente está trazendo o porquê. O porquê que, né? Isso é necessário. E você estava falando dos vegetarianos, né? A gente estava falando que os vegetarianos não se dão conta que às vezes estão sendo mais cruéis que os onívoros, né? E eu fico pensando muito, em todas as lives me vem muito isso na minha cabeça, que antes a gente tinha desculpa que não existiam queijos vegetais. Isso. Que a gente tinha que fazer, a única opção era tentar fazer alguma coisa parecida em casa. E hoje não tem mais essa desculpa. E não tem só, industrializado faz mal, mesmo que é vegano. Mas não tem só industrializado. O que eu mais vejo é queijo artesanal vegano, cursos de queijos artesanais, né? Então, assim, os vegetarianos também não tem mais disso. Ninguém mais tem desculpa, né? E a gente está aqui só para mostrar, né? Pelo nosso exemplo, trazendo as informações reais, que o veganismo é muito mais possível do que se imagina, né? E, como você mesmo falou, que eu também acredito nisso, em breve não vai ter saída, né? Vai ser não ser vegano vai ser a exceção. Exato. Né? Então é melhor a gente já se adiantar, né? Claro, já se
acostuma, já faz a coisa certa para a gente saber que a gente vai sobreviver e vai estar lá para ver essa mudança, né? Porque a galera que vai sobrar aqui na Terra para estar presenciando essa mudança vão ser os saudáveis. E infelizmente a gente sabe que não dá para ser saudável se a gente estiver tendo essa dieta, né? Então é Exatamente. uma escolha, é uma escolha. Você não está só fazendo bem para o animal e para o planeta, você está fazendo um super bem para você mesmo. É. Assim, a gente acredita também que o veganismo é uma forma de salvar o planeta. Porque a Sim, gente corre o risco de extinção em breve, se a sim, gente não fizer essa transformação, né? 100%. A gente está cada vez mais perto de um colapso mesmo ambiental, social e tudo mais. É, Então, a gente precisa estar ciente dessa responsabilidade e é, aproveitar que nós temos essa escolha, né? Nós exatamente. temos a escolha de fazer melhor, né? E o, Ai, meu Deus, já a deu única, uma a hora e única coisa 10. A única coisa bem rapidinha que eu vou falar bem rapidinho é que eu esqueci, né, de falar antes, é que o segundo maior produtor de gás eliminador de gás carbônico do mundo é o pum da vaca, Sim. tá? Então, E o assim, arroto também falam, né? Porque como ela é, fica ruminando, tem gás metano no arroto também. então, é o gás que sai dela. Então, não só ela destrói o meio ambiente por causa do que ela come e do espaço que ela pega, mas é também os gases que saem dela. Se a gente tivesse uma Uhum. quantidade normal de vacas no mundo, não teria esse problema. Mas a gente tem muito mais vaca do que qualquer outro animal hoje em dia. Sim. Sabe outra coisa que eu pensei em te perguntar uma hora e esqueci e lembrei agora? Eu ouvi dizer que até o sangue é aproveitado. E eles secam o sangue e misturam no café, em outros produtos, para aproveitar esse sangue. Você tem informação sobre isso? É verdade. Eles usam para qualquer coisa. Eles usam até para comida. Tem muitas culturas que usam sangue. Até no Nordeste eles usam sangue para fazer os ensopados, aquelas carne de sol, carne de panela, sei lá como é que chama. Mas aqueles ensopadões assim, eles usam sangue. Eles usam em produção de coisas, remédios na farmacêutico. Eles usam misturam com todos os restos da vaca, são usados para produzir balas, doces, todos esses tipos de coisas, A gelatina, gelatina, né? Que são as gelatina, cartilagens. isso, que é todo o resto, né? Então, cartilagem, osso, tudo, sangue, é tudo misturado lá. E eles também usam que eu ia falar? Os órgãos também. Eles usam tudo que você pode imaginar. Linguiça, salsicha, é cheio de sangue junto, porque é para E os ficar órgãos mais. também põe na salsicha e na linguiça? Ah, por isso que. Ah, tá. Tem rabo dentro do. Aham. É tão nojento, é tão nojento. E eles. Ainda bem que eu já sou vegana. É muito nojento. As Senão pessoas eu já falam ia para sair mim. correndo e vomitar. As pessoas falam para mim, ai, acho tofu nojento. Eu falo, bom, você come rabo. Você come entranhas, você come nariz, você come cartilagem, você come. Você não acha que isso é nojento? O tofu que é O nojento? tofu que é nojento. O tofu que eu frito ele, fica parecendo um calamar e é nojento. Eu não acho que é nojento coisa nenhuma. Tão Ai, delicioso, enfim. então tá bom. Eu fico com medo de cair, eu não gosto de não me despedir. Então, como já Sim. passou 1h15, ai, mocinha, muito obrigada. Nossa Senhora. Quando eu conversava com você, eu falava, não, eu não vou conseguir fazer. Todos os meses que eu fiquei enrolando, né, pra gente começar essas lives, eu falava, era uma coisa, tipo um sonho distante, sabe? Sim,
Sim. E a gente está aqui conseguindo fazer, né? E sendo muito mais fácil do que eu imaginava. Nossa, me deixa muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo. Você, assim, eu te inspirei no veganismo e você me inspira no ativismo, Exato. né? A gente vai se ajudando, né? Que é isso mesmo que a gente está Exatamente. aqui para fazer. Eu que agradeço, porque, como eu te falei, eu estou fazendo muitas lives, mas não é todas que eu consigo entrar nos detalhes que eu quero entrar e falar de todas as coisas que eu quero falar. Então, essa é uma plataforma maravilhosa para mim. Vai ser sensacional quando a gente Aqui você está conseguir. em casa, você vai poder falar tudo que você não consegue nas outras, Exato, né? genial. Porque é importante, né? As pessoas precisam saber, né? É a Então, verdade, infelizmente. Então é isso. Vamos continuar distribuindo a verdade. vamos. Bom sábado para você, bom dia, né? Obrigada. Bom fim de Bom, semana. E mês que vem tem mais. isso. E Um boa noite beijão. para você e para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.